Olá pessoal, tudo bem? Gente, vocês já me perguntaram em alguns vídeos, vocês falaram, tá muito legal o seu cantinho, né? Na verdade, eu já tô gravando aqui em cima porque a iluminação daqui ficou bem melhor. Eu tô de frente à minha penteadeira, então quando eu vou fazer vídeo assim à noite, agora, por exemplo, que já são meia-noite e a minha filha já tá dormindo, então a iluminação daqui fica bem melhor. Mas o meu cantinho ainda não está pronto, tá? A gente já pintou as paredes, tudo, a penteadeira já tá pronta, mas faltam algumas coisinhas. Então, quando ficar prontinho, eu vou mostrar aí pra vocês, tá certo, gente? Mas hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um assunto que vocês já me perguntaram algumas vezes e eu acabei não falando sobre isso no meu vídeo de perguntas e respostas, tá, gente? Eu vou falar sobre a maternidade aqui nos Estados Unidos. Na verdade, mais especificamente sobre a minha gestação, como é que funcionou aqui. No meu vídeo de perguntas e respostas, eu falei pra vocês que a Belinha nasceu aqui, minha única filha atualmente, né? E se Deus quiser, futuramente, quem sabe ele não me dá um outro filhinho, né? Tudo depende de vários fatores que eu já comentei com vocês também. Então, o que aconteceu? Quando eu conheci o Ney, nós rapidamente nos casamos e rapidamente eu também fiquei grávida. Eu tinha acabado de mudar pra cá, tinha acabado de me casar e engravidei assim, tipo, muito rápido também. Nem tive tempo de conhecer o lugar, de me adaptar ao lugar, de saber como funcionavam as coisas aqui. E ainda tive que cancelar minha festinha de casamento, né? Que estava marcada para aquele ano mesmo que eu engravidei e acabei não fazendo, mas eu fiz depois. Eu vou contar em outro vídeo para vocês como é que foi isso, como é que foi que aconteceu ela, tá, gente? Durante a minha gestação, gente, eu sofri bastante aqui nesse país, bastante mesmo. Por quê? Porque eu não conhecia nada aqui, eu não sabia como funcionava. Eu trabalhava num restaurante chamado Vitórias, aliás, muito bom aqui nos Estados Unidos, uma boa pedida para quem quiser vir para cá e quiser uma comidinha brasileira, tá? Eu não sabia como é que funcionava pré-natal, eu não sabia como é que funcionavam os hospitais e tive que me formar aos poucos, gente. Eu ainda não tinha o meu documento de residência permanente aqui nos Estados Unidos. Ou seja, eu era uma imigrante, mas eu ainda estava em processo de documentação. Tinha dado entrada no meu green card, né? Que eu consegui essa documentação através do meu casamento. Aqui, infelizmente, gente, não existe saúde pública. Na verdade, existe a saúde pública, que eu até comentei com vocês no vídeo das coisas que eu gostava e que eu não gostava aqui dos Estados Unidos, mas ela não é gratuita. Então, nada aqui é de graça, tudo você tem que pagar. Até um seguro médico que você tem, ele vai cobrir alguma coisa, mas nunca vai cobrir 100% daquilo que você realmente precisa, tá? Então, na época, eu não tinha documento ainda, eu estava em processo, apelei para o governo e a única coisa que o governo me deu foi a clínica para fazer o meu pré-natal e ainda assim eu tive que pagar um valor de aproximadamente $800 durante os 9 meses de gestação para poder fazer o meu pré-natal aqui. Era uma clínica pública do governo e eu só tive mesmo assistência básica, gente, durante esses 9 meses. Tive uma gravidez muito complicada porque eu passei muito mal, eu sofri demais mesmo, gente. Eu não conseguia nem tomar água, a ponto de ir parar no hospital também, pronto-socorro particular, porque isso o governo também não cobriu, desidratada. E assim, só por uma avaliação médica, um soro, uma medicação, eu acabei. Ainda chegou uma conta na minha casa de $800 para eu poder pagar. E nós não estávamos numa condição financeira assim favorável. E ainda nessa época, meu esposo ainda teve que fazer uma cirurgia de emergência, que ele teve um negócio chamado embolia pulmonar, que um lado do pulmão dele murchou, assim, então ele teve que fazer uma cirurgia de emergência bem na mesma época que eu tive um sangramento, acho que eu tava com mais ou menos 3 meses de gravidez e tive que ficar de repouso 10 dias, então isso foi uma fase muito complicada, foi um momento assim muito difícil da nossa vida, que ele tava no hospital, não tinha ninguém para me ajudar, então eu passei assim maus bocados mesmo nessa época. Foi o único momento que depois que eu me mudei pra cá, que eu cheguei a pensar em voltar pro Brasil, porque eu era mãe de primeira viagem, eu não sabia como é que funcionava, eu não sabia se o que eu tava sentindo era normal, se as mulheres grávidas eram assim mesmo, e eu não tinha pra quem perguntar, gente. E também não queria ficar preocupando a minha mãe no Brasil, que tava longe, então se eu ligasse pra ela e ficasse falando, mãe, tá acontecendo isso, isso e aquilo, e não fosse uma coisa normal, eu ia preocupar ela à toa. Então isso foi muito difícil mesmo. Eu passei os 9 meses da minha gestação realmente bem aperreada. Quando foi no final, já pra Belinha nascer, gente, eu não tinha nenhum sintoma de parto.
nada acontecia, eu não sentia contração, não tinha dilatação, não tinha nada. E o médico falava pra mim simplesmente que ele não podia fazer nada, que o que ele poderia fazer por mim. Eles fazem assim, durante o pré-natal, eles fazem todos os exames de sangue, tudo. Eles fazem tudo o que você faz numa consulta de pré-natal. Mas no caso do parto, ele falava que ele não podia fazer nada. Isso era uma coisa particular, o governo não dava. O que ele tinha que fazer era me checar pra saber se estava tudo bem comigo, se o coraçãozinho da bebê estava batendo. E além disso, nada mais ele poderia fazer. E deu 40 semanas e nada, deu 41 semanas e nada, deu 42 semanas e nada acontecia. Quando eu fui para essa consulta e falei pro médico, eu falei, eu não aguento mais, eu não consigo nem andar, eu não consigo respirar, eu tenho falta de ar, tal. Aí o que o médico falou? O médico falou assim, olha, eu não posso fazer nada, mas falou pro meu esposo, mas olhou pro meu esposo e falou assim, mas se fosse a minha mulher, eu já teria levado ela pro hospital. Gente, ele não precisou falar duas vezes. A malinha já estava no carro. Graças a Deus, minha mãe veio para cá. Minha sogra também estava aqui. Então, nós fomos direto para o hospital. O hospital era um hospital particular. E, como eu disse, não tem saúde pública aqui. Nós não temos essa opção. Você tem um seguro médico, o seguro pode cobrir uma parte. Eu não sei como é que funciona, porque eu não tenho seguro, na verdade, até hoje. Eu só tenho um que é o do Obamacare, que depois eu explico para vocês como é que funciona isso. E eu me registrei no hospital. E, gente, o parto aqui nos Estados Unidos é a coisa mais horrível do universo. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter meu filho no Brasil, eu acho que eu ficaria bem mais feliz. Como eu já falei nos vídeos das coisas que eu gostava e das coisas que eu não gostava aqui dos Estados Unidos, o hospital aqui é uma coisa muito ruim mesmo. Eles te cobram até a agulha da injeção que você toma. E não é só o fato a parte financeira, sabe? Aqui eles fazem de tudo para você ter um parto normal. Então você não tem a opção de que eu quero fazer cesárea ou isso ou aquilo. Gente, eu já ouvi tantos casos aqui. Tem uma pessoa que eu conheço que ela falou assim, que ela falou que ela chegou até a ter um choque anafilático. Eu nem sei direito o que significa isso, mas devido a tantas coisas que fizeram para induzir o parto dela, para o parto dela ser normal. Uma cesárea assim em 5 minutos para poder salvar ela e a criança, é uma coisa assim de louco. E eu tava meio que ciente disso, sabia tudo que eu ia sofrer e eu sofri. Fiquei 3 dias no hospital com eles induzindo o meu parto, sabe? Me dando medicação, e nada acontecia, eu não tinha dilatação, não tinha nada. O coraçãozinho da minha bebê abaixava, e eles davam medicação, me davam balão de oxigênio. Foi uma coisa assim, tipo, muito terrível mesmo. No terceiro dia, quando eu me recusei a tomar qualquer tipo de medicação, falei que eles podiam fazer o que eles quisessem, que eu não ia mais tomar nada. Eles chegaram, gente, a pegar uma bolinha, assim, tipo uma bolinha murcha, inflável, só que tipo naquele material de garrafinha PET, assim, sabe? E fincaram em mim. Quando eles fizeram isso, eles até estouraram minha bolsa quando eles fizeram isso. E aquilo doeu, e quando eles colocaram, eles inflaram aquilo com a solução de salina, assim, e aí tinha um fiozinho, assim, na ponta, que eles amarraram naquela ponta que ficou pra fora, tipo um pacote daqueles de 1 litro de soro, pra poder fazer pressão naquela bolinha cheia. Ela tinha um diâmetro, assim, de 5 centímetros, pra aquilo poder me dilatar. Então, quando eu estivesse com 5 centímetros de dilatação, aquela bolinha ia sair sozinha, e deixaram aquilo pendurado em mim. Eu acho que eu nunca senti uma dor mais terrível na minha vida. Então, foi muito difícil. Aí eu consegui esses 5 centímetros de dilatação, eles me levaram para a sala de cirurgia. Isso já 3 dias depois de induzirem meu parto, eu já estava com quase 43 semanas de gravidez, gente. E me deram aquela peridural, né, aquela epidural, né, que eles dão na espinha. E eu cheguei a ter crise de pânico, tudo, só que mesmo assim eu não tinha dilatação. E aí continuaram tentando, o coração da nenê baixava de novo, continuaram tentando, a ponto da médica falar assim, olha, eu vou voltar daqui 1 hora, se você não tiver dilatação. Ela ia colocar alguma coisa dentro de mim, que na hora do nervoso eu não entendi direito o que era, pra poder monitorar a minha bebê, sabe? E aí nessa hora, gente, foi a hora que eu lembrei muito de Deus, que eu pedi muita ajuda dele, porque é uma situação muito complicada. Minha mãe, no desespero dela, nem na sala do parto quis ficar, foi só minha sogra que ficou lá no cantinho dela, lá olhando. Mas nessa hora eu lembro que eu tive Deus do meu lado, sabe? Porque depois, pra quem só tinha 5 centímetros de dilatação, 1 hora depois a médica voltou, eu já tava com 9,5 centímetros. Então ela não precisou fazer mais nenhum tipo de procedimento, graças a Deus. Mas mesmo assim eu ainda fiquei quase 4 horas fazendo força para minha neném nascer. A minha anestesia já tinha passado nesse intervalo de tempo.
Então foi um momento muito difícil, mas apesar de ter sido muito difícil, foi muito especial, porque naquele momento eu senti que Deus estava na minha vida. Minha bebê passou do tempo, eles não fizeram a cesárea em mim, ela chegou a defecar dentro de mim, chegou a fazer cocô, né? Bem da verdade é essa dentro de mim. Então a médica já tinha falado pra mim que ela não, que quando ela nascesse eles não iam poder trazer ela pra mim, que eles iam ter que cuidar dela primeiro pra depois trazer. E depois de 3 horas e meia, acho que quase 4 horas, eu consegui com que a minha filha nascesse com um parto normal. E aí ela nasceu, eles não trouxeram ela pra mim assim, foi um sofrimento muito grande. Realmente aqui nos Estados Unidos aqui tem muita coisa boa, mas em relação à maternidade eles judiam muito da gente, tá? Mas graças a Deus ela nasceu com saúde, eles trouxeram ela pra mim, ela nasceu bem grandona, com 3,8 kg e muito saudável. E graças a Deus ela tá com 1 ano e 5 meses, até hoje ela só ficou doente uma vez. Graças a Deus mesmo, por tudo assim, isso eu tenho que agradecer a Deus. E aí, se vocês me perguntarem o porquê que eu não fui pro Brasil fazer o meu parto lá, porque como eu tava em processo de documentação, eu ainda não tinha o green card. Se eu saísse daqui do país, eu não entraria de novo aqui nos Estados Unidos, porque o meu visto de turista já estava vencido e eu estava em processo de documentação. Então eu teria que aguardar a minha entrevista na imigração lá no Brasil para fazer a minha entrevista lá, e depois que eu tivesse sido aprovado, que eu recebesse meu green card, que eu poderia voltar. Então, por essa razão, eu não podia sair do país. E se ela tivesse nascido no Brasil, ela ia nascer brasileira, então ela teria que passar por todo esse processo de documentação, imigração, entrevista, para ela poder ter para ela poder ter a documentação para ser uma residente legal aqui nos Estados Unidos, porque até então o único cidadão aqui seria o meu esposo. Então, por ela ter nascido aqui, ela já nasceu americana, já com todos os direitos de um cidadão americano. Então, ela tem passaporte, tem tudo. Hoje, eu já tirei os documentos dela também do Brasil. Então, ela tem a cidadania americana e ela tem a cidadania brasileira. Então, eu não precisei passar por toda essa parte burocrática. Apesar de ter sofrido tudo isso, eu tenho o desejo de ter um segundo filho. No começo, eu até queria ter um atrás do outro, como eu falei pra vocês no outro vídeo. Só que, infelizmente, atualmente não dá. Pelo fato do meu esposo, só ele tá trabalhando. Eu tô aqui me esforçando no YouTube, mas ainda não tenho retorno financeiro. Mas quem sabe, se um dia eu tiver, e tão logo, se Deus quiser, esse dia vai chegar, eu possa programar um outro filho. Aí seria uma decisão para tomar depois, se meu próximo filho nasceria no Brasil ou aqui. Mas infelizmente esse é um assunto que eu queria abordar assim com vocês, que em relação à maternidade aqui nos Estados Unidos, isso não é uma coisa muito boa, é muito difícil mesmo. A saúde no geral aqui não é muito fácil. Brasileiros imigrantes que moramos aqui, geralmente quando temos algum assunto em relação à saúde para resolver, que é uma coisa que dá para prevenir, a gente acaba fazendo no Brasil, tá, gente? Porque realmente a maternidade aqui não é uma experiência muito boa. Então, eu espero que eu tenha sanado essa dúvida de vocês a respeito da maternidade, a respeito da gestação aqui nos Estados Unidos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido. Não esquece de dar o meu joinha, não esquece de se inscrever no meu canal para me ajudar aqui na divulgação. E um beijo enorme para vocês, gente. Fiquem com Deus.